Na aula de hoje vamos falar sobre a construção do conceito de corpo na sociedade ocidental. Ao longo da história, o corpo tem sido frequentemente tratado pela filosofia e pelas ciências humanas do mundo ocidental, com um caráter instrumental e mecanicista. São concepções que analisam apenas os aspectos físicos e biológicos e ainda podem ser notados nos discursos sobre o corpo do senso comum. Percebemos a força dessas explicações no cotidiano dos indivíduos, em seus comportamentos e em suas representações, tanto dos corpos considerados eficientes, quanto dos corpos designados como deficientes. O pai da filosofia moderna, René Descartes, preconizou a ideia da separação corpo-mente, que é o fundamento do conceito que acabamos de ver. Sobre essa separação corpo-mente, vejamos o que diz o historiador britânico Roy Porter. A história do corpo tem sido em geral negligenciada, não sendo difícil se perceber o porquê. Por um lado, os componentes clássicos e, por outro, os judaico-cristãos de nossa herança cultural, que avançaram para uma visão dualista do homem, entendida como uma aliança muitas vezes ansiosa da mente e do corpo, da psique e do soma. E ambas as tradições, por seus caminhos diferentes e razões diferentes, elevaram a mente ou a alma e denegriram a imagem do corpo. É importante lembrar que antes de Descartes fazer essa distinção na filosofia moderna, a relação corpo e alma já era discutida na Grécia Antiga. O corpo é o cárcere da alma. Sobre essa questão corpo e alma e as ideias de Platão, vamos ver um pouco mais. Platão dividiu o corpo humano em três partes: cabeça, que representava a razão, o peito, representando a vontade, e o baixo ventre, que era a representação do prazer. E mais, Platão acreditava que quando essas três partes agiam como um todo, existiria o homem íntegro, provido de equilíbrio, que para ele era considerado a maior virtude, a temperança. Platão reforça a ideia do que deve ser considerado bom e mal, perfeito e torto, o que deve ser açoitado e o que deve ser considerado corpo ideal. Faz importantes considerações a respeito do corpo social ideal, que coexiste com a beleza e a perfeição do corpo individual para compor a chamada cidade perfeita. Podemos dizer, então, que Descartes retomou alguns conceitos já existentes, criando a possibilidade de estudar e compreender o homem enquanto objeto de questionamento, enquanto ser da razão. Em uma época em que toda a produção de conhecimento era administrada sob concepções religiosas, esse resgate feito por Descartes ganhou ares de inovação. Norbert Elias, um dos sociólogos de maior destaque do século XX, lembra que o homem passou a ter possibilidade de decifrar os fenômenos naturais e lhes dar uma utilização prática simplesmente com base em sua própria observação e pensamento, sem invocar autoridades eclesiásticas ou vetusta. Por outro lado, na concepção cartesiana, as percepções sensoriais são duvidosas e ilusórias, questionando o conhecimento dos objetos físicos, inclusive o próprio corpo. Afinal, tudo era passível de dúvida, menos a certeza de que se podia duvidar por meio do ato de pensar. Duvido, logo existo. Mas duvidar é um modo de pensar, então penso, logo existo. É interessante pensar nisso, afinal, um homem que é simultaneamente observador e objeto da observação necessita se distanciar de si mesmo para se observar. Ou seja, as ideias cartesianas criaram uma nova perspectiva no processo de produção do conhecimento sobre o homem e o corpo. E isso interferiu de forma substancial na construção da iminente noção de indivíduo. Essa nova perspectiva
Novo ponto de vista é a forma dicotomizada de observação do indivíduo. E essa forma dicotomizada gerou uma nova noção de indivíduo. Afirmar que o corpo é matéria significa se opor ao que há de mais subjetivo e inalcançável, a alma. Da mesma forma que negar essa perspectiva significa negar o que há de mais concreto no conceito de corpo. Apesar da desvinculação do corpo em relação à alma, a dinamicidade que vem da força mecânica do próprio corpo acaba por, de certa forma, amenizá-la. Segundo Norbert Elias, o processo civilizatório da sociedade ocidental caminhou no sentido de forjar mecanismos de controle dos instintos e das emoções. Não só esses, mas várias outras manifestações do corpo ao longo da história foram sendo moldadas através de guias e manuais de higiene e de moral. Só assim foi possível o surgimento de um corpo social que age de acordo com regras e condutas civilizadas. Surgem, então, mecanismos reguladores de autocontrole. Sentimentos como vergonha e medo passaram a ter cada vez mais importância na vida instintiva e afetiva dos sujeitos. Em outras palavras, a razão, aos poucos, foi moldando e controlando o corpo individual. As transformações no comportamento individual foram, aos poucos, criando uma nova estrutura de comportamento social. Surgiram, então, novas relações com o trabalho e com os trabalhadores, que passaram a ter também regras rígidas e disciplinadas para compor o mercado de trabalho. Esse novo modo de vida levou também a mudanças na estrutura psíquica dos sujeitos. Assim, a divisão das funções sociais e psíquicas e a interdependência entre elas foram fundamentais dentro de todo o processo de civilização. Questões estruturais como a estratificação social, as pressões e as tensões sociais acabaram por se incorporar na personalidade do indivíduo. Em outras palavras, as funções sociais são, ao mesmo tempo, a base e motivo da construção dos sentimentos e significados que o sujeito tem sobre si mesmo. Ser civilizado é viver em sociedade, viver as formas civilizadas, ou seja, as mudanças na infraestrutura da sociedade que justificam as relações sociais. Desta forma, surgem novas e particulares estruturas que foram influenciadas e que influenciarão as formas de comportamento. Perceba que o processo de civilização atua no comportamento cotidiano do indivíduo. Exemplo disso é a postura que pressiona o corpo da época no século XVII, considerada um código de elegância. Artifícios materiais, como os espartilhos usados pelas mulheres, eram usados para criar uma posição cada vez mais direita e esguia para a frente e para o alto, remetendo ao pensamento predominante naquela época, a ascensão social e a prosperidade aristocrática. Quanto mais ereta fosse a postura do sujeito, maior era a sua moral, sua franqueza e sua integridade. No século XVI, chegou-se ao ponto de, em nome desse comportamento determinado, manuais de postura tomarem o lugar dos manuais de civilidade. Então, nessa época, a medicina e a higiene andavam juntas, em nome da civilização e de um endireitamento passivo dos sujeitos. Podemos justificar essa imagem corporal forjada pela intensa mudança pela qual passava a sociedade daquela época, quando nascia a ideia individualista como expressão ideológica do capitalismo industrial. Então, as condições de vida e as exigências sociais tornaram-se necessidades individuais. A conduta do corpo no processo de civilização foi constituída a partir da necessidade de normatizar, de controlar, de criar o pudor, as regras de conduta e o asseio do corpo, impostas pelas instituições disciplinares. Isso aconteceu devido principalmente às necessidades de produção, mas também à medicina higienista. Enfim, a disciplinarização da conduta e dos movimentos do corpo tornou-se realidade e necessidade no convívio social.
A partir do século XIX, quando a burguesia se tornava classe dominante e necessitava investir na construção integral de um novo homem, focado no mundo do trabalho, percebendo os seus aspectos mentais, intelectuais, culturais e físicos também, o conceito de corpo vai sofrendo as alterações. Esse homem deveria ser construído para ser capaz de suportar uma nova realidade política, econômica e social. O corpo cientificamente estudado assumiu seu caráter ahistórico, indeterminado, um corpo anátomo-fisiológico. O caráter instrumental de adequação do homem a sistemas socioeconômicos viaja por várias perspectivas que reforçam a concepção biológica do corpo e a manutenção da saúde individual. No positivismo, a ação objetiva dos especialistas, reforçada pela materialidade do mundo, representa o certo, o positivo e o único aspecto cabível de investigação e de descoberta da verdade exata. Nesse contexto positivista, o corpo é considerado como excluído de um processo de produção de significados, ou seja, o corpo se torna matéria inerte. Foi nessa época que o positivismo passou a disseminar a representação do que é o certo e positivo na ciência, podendo demonstrar sua exatidão essencial. É isso que respalda até hoje as ações no âmbito do corpo individual e social, principalmente se considerada a hegemonia das ciências médicas como respaldo das ciências biológicas e das práticas sociais. Neste mesmo sentido, nas práticas sociais, o corpo foi sendo objetivado e mecanizado. O filósofo Michel Foucault destaca que a medicina era a ciência da anatomia patológica, ou seja, era a ciência do corpo morto, se valendo do olhar como forma de perceber a doença, baseada nas mudanças qualitativas do corpo biológico. Assim, o olhar que vigia é o mesmo que descobre a doença, que configura em alguma parte do corpo a localização do mal. Era o triunfo da racionalidade instrumental através da redução da racionalidade a uma de suas facetas, o funcionamento abstrato do mecanismo do pensamento, juntamente com a tendência à asepsia, excluindo os componentes não objetivos. Nessa concepção, chamada higienista por sua relação com a saúde pública, o corpo deveria ser saudável e asseado. Já na concepção militarista, o corpo era tomado como objeto de produção de poder, de potência e de força. Na concepção pedagogicista, o corpo era educado e hábil fisicamente para o desenvolvimento do bom caráter, do controle emocional para o comando e liderança. A medicina, calcada no dualismo cartesiano, corpo e mente, voltada para o corpo social, se expandiu e se constituiu como saber científico na época das grandes revoluções industriais e burguesas. A medicina assumiu o papel da religião na cura da doença. A polícia trabalhava em conjunto com os médicos e, para isso, foi criada a Polícia Médica. Políticas públicas de saúde foram instauradas, pois eram necessárias as urbanizações e as condições de vida das pessoas. Mas não bastava só combater a doença. Era preciso enaltecer a ciência, mostrando a toda a sociedade a complexidade dos mecanismos. Esses mecanismos que abriram possibilidades ao domínio dos fenômenos ou processos que antes eram explicados apenas pela morte. A ideia de doença e eficiência era voltada para as questões de higiene, pois as questões que mais assustavam naquela época eram as endemias e epidemias. As preocupações higienistas foram instauradas pela preocupação de que as doenças representavam dias de trabalhos perdidos e a morte de crianças e adultos acentuava a escassez de mão de obra e limitava também o aumento de produção. Cuidando não só da saúde dos cidadãos, mas também da saúde das cidades, os médicos assumem alguns papéis, digamos, adicionais, pois são consultores, assessores, conselheiros e críticos do Estado.
Os esforços desses médicos acabaram por submeter as políticas sociais às formas de prescrição de regras de higiene, às normas de moral e costumes sexuais, de alimentação, de habitação e de comportamento social, mesmo sem serem os principais interventores da realidade. É necessário reconhecer que a estrutura básica de produção do conhecimento, que compõe o método científico, ou seja, a ciência, é parte histórica da constituição da ordem social das sociedades que nasceram com o capitalismo. A ciência é parte do Estado e também fruto histórico da necessidade de intervenção na estrutura social, principalmente na organização da população, em acordo, é claro, com a lógica de suas relações sociais. No século XIX, a lógica dos laboratórios foi o que norteou o imaginário higienista e a expectativa sobre o corpo. A tecnologia do olhar seduzia a livre interpretação. Técnicas foram desenvolvidas para que cada vez mais se pudesse vigiar e controlar as condutas do corpo. Da mesma forma que a medição, a padronização toma lugar na descoberta da normalidade do ser humano. O uso das obras de arte como os autorretratos, a literatura, a pintura e a utilização de instrumentos como o espelho, as técnicas de fins criminalistas como a fotografia, largamente utilizada para autópsias, e a avaliação biométrica para identificar o criminoso, são traços fundamentais para relacionar a personalidade com a aparência corporal, para a constituição da identidade corporal do indivíduo moderno. A biometria e a senestesia, por respeitarem o funcionamento orgânico, legitimam uma representação do corpo às aparências e formalizam uma ciência que investiga e socializa o funcionamento orgânico. Nessa nova ordem social, com as alterações da relação de mão de obra e com outras formas de produção, foram se constituindo diferentes formas de relações interpessoais e vice-versa. Isto é, se por um lado os homens passaram a ser livres para vender a força do seu trabalho, por outro passaram a ser presos à demanda da produção necessária à sua sobrevivência. O corpo humano, então, passou a ser objeto de conhecimento de acordo com as perspectivas e conflitos de interesse na sociedade e na produção. Para Michel Foucault, na sociedade disciplinar, cada vez mais o corpo se tornou objeto de repressão, manobras de higienização e ortopedização, que apesar de terem se tornado mais sutis e incorpóreas, o atingiram cada vez mais e diretamente. Foucault afirma o seguinte: as manobras, que antes eram explícitas, quando as formas de punição deixavam suas marcas estampadas no corpo e expostas como espetáculos, desapareceram. O corpo e a dor passaram a não mais serem os objetos últimos da ação punitiva. O mal não foi mais estampado no corpo. Essas formas deram vez a outras formas de repressão e, sobre elas, um dispositivo de seleção entre normais e anormais que levou às últimas consequências às formas de controle do corpo. Foram sendo instituídos novos meios para tornar o corpo dócil, normatizado e disciplinado. A sentença que condena ou absolve é mais que um mero julgamento de culpa, uma decisão legal. Ela implica uma apreciação de normalidade e uma prescrição técnica. Só então a normalização é possível. A ortopedia do corpo e a ortopedia moral se fundiram em outras possibilidades de controle, como o enclausuramento do corpo no trabalho e o castigo, que passa a ser a arte dos direitos suspensos e das sensações insuportáveis. Não existem mais os carrascos. Esses deram lugar a um grande exército formado por guardas, educadores, médicos, psicólogos, que todos, além de serem os técnicos que guardam a vida, são os responsáveis pela privação dos direitos sem o sofrimento da dor. Sob o amparo do corpo dócil, a disciplina controla os corpos, fabrica corpos submissos, exercitados e de gestos eficientes.
Na verdade, desde o fim do século XVII, a disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir corpos, de extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente. O corpo se constitui como peça de uma máquina multissegmentar. Essa exigência se traduz de várias maneiras. O corpo singular se torna um elemento que se pode colocar, mover, articular com outros, com tempos ajustados para extrair a máxima quantidade de força. Todas essas atividades devem obedecer a um comando breve e claro. Não precisa ser explicado ou mesmo formulado. Deve só provocar o comportamento desejado. As formas mais usuais para o controle das atividades, na segunda metade do século XVIII, foram o controle de horário, o controle de formas de marchar, o controle temporal do ato, do corpo e dos gestos postos em relação, e, por fim, a utilização exaustiva do corpo. Novamente, citando Foucault, preste atenção neste conceito. O corpo dócil vai substituindo o corpo mecânico, um composto de sólidos e comandado por movimentos, em uma imagem que apavora os sonhos daqueles que buscavam a perfeição disciplinar. Esse corpo é corpo natural, portador de forças e sede de algo durável. É o corpo suscetível de operações especificadas, que tem sua ordem, seu tempo, suas condições internas, seus elementos constituintes. O corpo torna-se alvo dos novos mecanismos de poder. Como vimos então, não há necessidade de um poder tão rígido como os produzidos pela sociedade disciplinar e pelas instituições, pois as técnicas disciplinares já tornaram os corpos dóceis e úteis. O poder exercido sobre o sujeito e sobre o corpo pode ser mais tênue, porém com formas mais sofisticadas de controle. As relações de poder nas sociedades modernas não são negativas, pelo contrário, são até positivas quanto ao desejo e ao saber, já que o poder é produtor da individualidade. O indivíduo moderno pressupõe um corpo que seja contido no tempo, no espaço e nas práticas sociais, desde a obediência e o uso de espaços institucionais arquitetonicamente construídos para disciplinar até o atendimento a quaisquer regras sociais. No entanto, esse sistema não é constituído de violência, mas também de necessidades que são criadas. O poder exercido sobre o corpo é constituído e reside na relação da classe que domina e é legitimado muitas vezes pela classe dominada. O sistema de produção cria uma necessidade que torna possível a ascensão da indústria da saúde, da beleza e da necessidade de ser um sujeito perfeito, saudável e com um corpo escultural. O corpo saudável, belo e forte é o ideal da sociedade moderna, que apesar de se constituir como uma sociedade eminentemente racional, em que há o predomínio e maior valorização das atividades mentais, desenvolveu um grande interesse pelo que é dito a respeito do corpo. Digamos que o corpo é uma vitrine, e a aparência dessa vitrine determina o indivíduo e as relações que são estabelecidas na sociedade e consigo mesmo. O corpo determina também a saúde, e esta justifica qualquer intervenção sobre esse corpo. A diversidade de produtos de consumo para o corpo é muito grande. A cada momento surgem novas fórmulas, receitas milagrosas são prescritas e vários tipos de ginástica surgem a cada dia, prometendo a fórmula para um corpo perfeito. Há algumas décadas houve o boom das academias e hoje há as operações plásticas, enxertos de silicone, cirurgias a laser, revistas e mais revistas que dão dicas de beleza, de moda e de regimes. Como se diz por aí, nada como ter um corpo firme, com tudo no lugar certo. Esse tipo de interesse pelo corpo se deu justamente pelo reforço do individualismo e de uma universalização dos valores e normas ocidentais, que culminaram no processo de separação do homem da natureza e a separação formal dos seres humanos, que se tornaram indivíduos.
É uma espécie de negação da condição humana, a necessidade de exterminar o que não é controlável, o que não é máquina. É o desejo de se ter o controle total e de transformar a tecnologia do corpo em um corpo tecnológico. É a tentativa de superar o corpo que se teme do corpo que se quer ter, do corpo necessário para deixar de ser vulnerável, um protótipo de corpo cultural tecnológico e passar a ser com isso um corpo idealmente perfeito, produzido pela ciência e pelas técnicas laboratoriais. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, o culto ao corpo pode ser considerado uma prática hegemônica e uma das questões centrais para a questão da corpolatria, que é esse culto ao corpo e de alienação, conceito fundamental para entendermos o corpo na sociedade moderna, tendo em vista ser o corpo um dos principais focos de investimentos da economia de mercado. O processo de alienação não está inserido somente no produto e no consumo, mas está no trabalho como um todo, alienando o movimento ou as ações do corpo de uma forma muito mais complexa e intensa. O movimento humano, seja ele qual for, sempre tem um significado que vai além dele próprio. Se insere de imediato na realidade que está além de si mesmo e é uma representação. Na alienação, os atos abandonam o autor quando automatizados, quando é a execução de uma simples tarefa motora. Essas questões fazem ressaltar o emaranhado que constitui as relações sociais entre, de um lado, o belo, o saudável, o educado, o polido, o malhado, e de outro, o feio, o doente, o sem educação, o atrofiado. Para ilustrar melhor o tema, vamos ver um trecho do filme A Pequena Miss Sunshine. Hi. Okay, Olive, let's get your swimsuit on. You want to get changed behind the curtain? This is the last touch-up, everybody. Final touch-ups. Last touch-up. Todos estão sob a mesma ideologia, no mesmo mundo simbólico, constituído e constituindo os mesmos signos ideológicos. Ou seja, as ideias de força e saúde do corpo são as ideias do corpo belo, do ideal do homem moderno, nas quais a deficiência física é estigmatizada, não apenas por estar marcada no corpo, nos movimentos, na fala, mas também por estar marcada na conduta do sujeito, na posição social, no como estar no mundo e em suas relações sociais. É possível encontrar na história da civilização ocidental indicadores que vêm constituindo essa trama, que dá forma à sociedade e ao indivíduo moderno. Nessa civilização material, na qual convém libertar o ser humano da tirania da natureza, o corpo entra em cena em toda a sua dualidade, com a força da sua materialidade, que é respeitada como nova instância de reconhecimento do humano, e com o obscurantismo de sua natureza, que não se deixa apreender facilmente. Muito da construção do entendimento da deficiência física é relativa ao entendimento do conceito de deficiente, historicamente vinculado a algum tipo de enfermidade e adotado pela sociedade ocidental com base nas explicações médicas sobre saúde e doença. O doente é reconhecido pela sua incapacidade orgânica, que leva a uma incapacidade social e produtora. Além disso, o significado de um sujeito doente ou deficiente traz marcas de sua própria história e da história da sua doença ou da sua deficiência. A doença não tem existência em si. É uma entidade abstrata, a qual o homem dá um nome. A doença reside na interdependência do conhecimento possível de cada época, na qual também se insere o conhecimento médico. A verdade da doença em sua ordem biológica não deixa que a realidade seja transformada, já que a doença é, em última instância, uma questão que tem sua origem nas relações sociais, sobretudo nas de trabalho e saúde, que deve ser entendida como expressão de condições sociais de existência e não como estado teórico de morbidez
e ausência de saúde. Saúde, doença e deficiência. É comum no meio médico a dicotomização da saúde em saúde física e saúde mental, como também são frequentes as expressões saúde dos rins, do coração, dos pulmões. O pensamento positivista, com certeza, exerceu enorme influência nas concepções modernas sobre a saúde e a doença, pois, a partir do conhecimento alcançado pela medicina sobre essa relação, desenvolveram-se algumas teorias. Embora não seja a intenção focar nas teorias existentes sobre a saúde e doença, convém lembrar que, quando um dos pais da sociologia moderna, Émile Durkheim, pergunta como estabelecer critérios para definir os dois estados e, para sua resposta, utiliza a oposição saúde-doença. Os critérios habitualmente utilizados para a determinação da doença, segundo Durkheim, são o sofrimento e a dor. No entanto, ele reconhece que estados de sofrimento, como a fome, a fadiga e o parto, são fenômenos normais que levam ao estado de sofrimento, mas não são considerados doenças. Contudo, os manuais geralmente definem a saúde como ausência de doença e vice-versa. Essa abordagem é entendida por alguns autores como um conceito negativo de saúde, pois pressupõe um paradigma de normalidade biológica e psicológica para apreciar a saúde de uma população concreta. A adoção de um critério de normalidade é responsável pelo caráter científico na determinação de um estado ótimo de saúde, um estado ideal. Os desvios da norma são considerados morbidades. Assim, mais saúde significa menos morbidade. A caracterização da saúde se faz definindo o que ela não é. Esse tipo de compreensão está vinculada a um modelo funcionalista em que a sociedade é entendida como um todo orgânico que funciona harmonicamente. A doença é um desvio, um desequilíbrio que ameaça a organização social, pois impossibilita o cumprimento dos papéis e das obrigações sociais. Alguns autores afirmam que o entendimento da saúde, enquanto não doença, tende a expandir e associar o próprio sentido de doença a qualquer componente negativo ou indesejável, como a infelicidade, a dor, o homicídio, a gula, entre outros. A saúde passa a ser compreendida dentro de uma tensão entre o bem e o mal. O bem é o estado de satisfação, saúde. O mal corresponde à doença, à necessidade de saúde. A compreensão funcionalista de saúde considera doentes não apenas aqueles acometidos por enfermidades infecto-contagiosas ou degenerativas, mas também aqueles que fogem das normas corporais padrão. Isso pode ser observado no caso das pessoas portadoras de deficiência física, consideradas doentes pelo senso comum e por parte da medicina ocidental. Por ter perdido uma perna na infância, um homem não será doente toda a sua vida. Pode ser uma pessoa considerada socialmente como diferente, contudo, goza de perfeita saúde, mesmo tendo deficiência física. A pessoa pode vir a ter uma vida social dentro dos padrões de normalidade. Uma pessoa com sequela de paralisia cerebral ou qualquer outra deficiência pode ser participativa e estar integrada no meio em que vive. Pode estudar, trabalhar, praticar esportes, enfim, viver de forma independente e saudável sem que haja nenhuma alteração de suas funções orgânicas. Um enfoque que progrediu na medicina contemporânea como reação é aquele que pretende que o clínico contemple o homem e seu adoecer, não somente como agregado de patologia de órgão e aparelhos, mas sim como resultado da relação entre o sujeito e seu ambiente sociocultural, ou seja, a doença não deve ser compreendida como a fotografia de uma situação, mas como o filme de um processo da interação entre o corpo doente e o meio. Na Carta da Organização Mundial de Saúde, aprovada em 1948, há uma passagem que diz, resumidamente, o seguinte: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, este conceito tem como objetivo definir a saúde pelo que ela é, apesar de continuar sustentando a ideia de um estado ideal de saúde como critério de avaliação de sanidade. O avanço dessa abordagem é considerar a dimensão social da vida. Por isso, o conceito de saúde adotado pela OMS tem o mérito de reconhecer que é contraditório ser considerado portador de boa saúde quando é afetado por pobreza ou repressão. Entretanto, esse conceito apresenta algumas limitações. Sua ampliação se torna muito subjetiva. Pense comigo, como medir e avaliar o estado de bem-estar social? É importante salientar que o ambiente social representa um fator de interação que contribui, favorável ou desfavoravelmente, para a saúde dos indivíduos ao estado de saúde. Nesse sentido, nem sempre uma ausência de completo bem-estar indica a existência de um problema de saúde. Podemos dizer, então, que existem numerosas dificuldades para a elaboração de uma definição satisfatória de saúde. Contudo, é importante distinguir os significados do termo saúde quando compreendido no sentido dinâmico ou no sentido estático. No primeiro caso, o sentido dinâmico, a saúde representa um processo favorável de interação entre os fatores pessoais e ambientais, enquanto que, no sentido estático, a palavra saúde expressa uma determinada situação de bem-estar em que se encontra uma pessoa em um dado momento. De acordo com essa concepção, a saúde pode ser compreendida como um processo de completa adaptação da pessoa ao meio ambiente, manifestado pela preponderância dos mecanismos de defesa do organismo. Ou então, pode ser um estado de vida plena, manifestada pela supremacia dos mecanismos de defesa do organismo, se pensarmos sob o olhar do conceito estático. Os corpos deficientes. Corpo moldado, corpo perfeito. Quais as condições de constituição do corpo do deficiente, de suas formas de expressão e produção? Diante do que importa para a sociedade, ao corpo deficiente falta o corpo que produz, que tem que produzir o ser belo, com possibilidades de alcançar o ideal, o ser perfeito. O corpo submetido às normas é o corpo que significa o que é aceito pela sociedade. O corpo inútil, incapaz, torto, tem um significado de improdutividade, um formato que foge aos padrões estéticos aceitos e, por isso, deve ser retificado, passar por processos educacionais e terapêuticos que o coloquem de forma o mais ereto possível, o mais saudável, mesmo que para ser saudável perca sua identidade. No entanto, o que antes constituía o mal da alma, representado no corpo hoje, é de alguma forma humanizado. Não se chicoteia mais o corpo aleijado, mas se aleija a alma do corpo marcado. É sob esses valores que o corpo deficiente vai sendo constituído nas suas relações com o outro na sociedade da qual ele faz parte. Sob essa ideologia, corpos marcados pela deficiência e corpos não marcados vão se conhecendo por meio de suas diferenças, através daquilo que lhes falta e daquilo que os aproxima. Para a aula de hoje, gostaria de dar as seguintes dicas. Assistam o filme De Porta em Porta, sob a direção de Steven Shatner e distribuído pela Warner Home Video. Também indico a leitura do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, da editora Vozes. E também outra dica é acessar o site www.deficienteonline.com.br. Bons estudos!